começaram a pensar, bem, isto deve ser isto. Agora todos vocês sabem no que isto deu, e vocês, leitores da Bíblia. Agora começou por volta de 600 anos depois de Cristo, ou 306, o que chamam de conversão de Constantino. Ele nunca se converteu. O sujeito que fizesse as coisas sujas que aquele homem fez não seria convertido. Isso mesmo. A única coisa que ele alguma vez fez, que havia alguma religião conectada de todos os modos, foi que ele colocou uma cruz na igreja de Santa Sofia. Não foi isso algo digno pelo qual ir para o céu? Muito bem. Ele disse aos cristãos que se vencesse aquela guerra, tornar-se-ia cristão. E eles oraram, e ele saiu e venceu a guerra, ou venceu a batalha, e voltou e disse, bem, eu me unirei à igreja. Um tipo muito bonito do membro morno da igreja de hoje. Isso mesmo, colocou a cruz em cima da igreja. Após sua morte, ele teve 3 filhos, Constantino, Constâncio e Constantinopla, o que começou a formar o leste e oeste de Roma, e se dividiram. E ali, então, tornou-se o Império Otomano nessa época. E então eles, por volta da segunda etapa, ou terceira, quarta etapa dos apóstolos, e então logo começaram a contender entre si, e se dividiram, um pequeno ismo. Todos, tome uma igreja. Lá, quando aquela igreja metodista wesleyana esteve no poder, ela foi poder quando João Wesley esteve aqui. A luterana foi em seu dia, e cada uma, mas basta o fundador morrer e então se desviam. Quando o Senhor primeiramente apareceu lá, quando quiseram que eu começasse a fazer uma organização disto, assim por diante, eu vim até aqui e vi onde Dwight Moody, um grande fundador, o Instituto Bíblico Moody. E pensei, se Dwight Moody pudesse olhar para este Instituto Bíblico, o que aquele homem apoiou e o que fazem agora. Bem, eu disse, vejam aqui, vejam, que seria se Wesley, Calvino, Knox, Finney, Sankey ou Finney, qualquer um deles pudesse se levantar hoje e ver em que condição sua igreja está. Oh, que coisa! Veja, a primeira etapa, quando o homem se encontra ali, ele mantém a verdade. Olhe para o Dr. Dowie na cidade de Sião. Ora, hoje riem diante da cura divina quando a cidade foi baseada nisto. Mas quando Dowie morreu, então se levantaram o que? Blake, John Lake e todos eles. Então logo ela se enredou até que as Assembleias de Deus entraram em um monte de formais e tudo mais, e a igreja está acabada e apostatada, e em uma horrível condição. Portanto, eu descobri isto. A Bíblia diz, Davi serviu bem ao Senhor em sua geração. Portanto, eu disse, Senhor, não quero nenhuma organização, deixa-me servir-te de todo o coração, enquanto eu estou aqui vivendo. Isso mesmo. Em seguida, tu terás um outro homem quando eu tiver partido. Tu terás alguém que tome seu lugar. Isso é tudo. Não tente edificar sobre algum outro. Não se pode fazer uma fogueira no mesmo lugar. Israel tinha de continuar peregrinando. Quando paravam, apostatavam. Eles tinham de continuar movendo todas as noites. Faziam uma nova fogueira cada noite. Apenas continuavam avançando. E isso é o que temos de fazer. O que Lutero teve foi ótimo. Isso foi para o dia de Lutero. O que Wesley teve foi ótimo. Esse foi o dia de Wesley. O que os da santidade tiveram, isso foi ótimo. Esse foi o dia deles. Estamos vivendo em um outro dia. Agora nós estamos avançando, e se houver um dia depois de nós, virá do mesmo modo. Mas caminhemos na luz enquanto a luz está aqui agora. E eu noto isto, que ali se formou esta doutrina, a primeira coisa que você nota, até que se dividiu em um monte de ismos. Então os romanos se converteram. Agora o Império Romano, desde os dias em que a princípio Roma assumiu o controle e tomou o mundo gentio da Grécia, após a queda de Alexandre o Grande, tem sido a nação predominante do mundo. O povo romano a era gentia. Daniel disse que sim, na visão.
Chegaremos a isso em alguns minutos. Porém, sempre tem tido o poder dominante sobre o mundo, o romano. E então verificamos ali, então, que eles organizaram uma igreja. Um grupo de pessoas se reuniu por volta de 606 e se autodenominaram os pais primitivos, os pais da igreja. Grupos de homens se reuniram e tomaram conselho quanto ao que deviam fazer e estabeleceram uma organização. E permitam-me falar aqui, meus estimados amigos cristãos, tanto protestantes como católicos. E agora, suponho que tenho amigos católicos aqui presentes. Não estou dizendo isto para ferir seus sentimentos, porque esperem só alguns minutos e incluiremos o Tabernáculo Branham nisto também. Vejam, só um minuto. Nós somente temos de pregar o Evangelho como ele está colocado aqui. Não importa onde, João disse, foi posto o machado à raiz da árvore, que os fragmentos voem para onde queiram. Isso mesmo, ele tem de cortar as árvores e coisas assim. Mas veja, ali organizaram a primeira igreja. E se reuniram e organizaram a primeira igreja, a qual foi chamada de Igreja Universal, ou a Igreja Católica, em Roma. E os católicos dizem que são a igreja-mãe. E essa é exatamente a verdade. É a igreja-mãe de organização. Correto. Foi a primeira vez em toda a história do mundo que houve uma igreja organizada. Nunca houve desde o raiar do tempo. Nos dias de Israel, eles não eram uma organização, eles eram uma raça, não uma organização. E Jesus Cristo nunca organizou uma igreja. Nenhum dos apóstolos jamais organizou uma igreja. E em nenhum tempo que se seguiu, depois de 3 ou 4 gerações depois deles, jamais organizaram uma igreja. Quero que você traga a história e coloque seu dedo na... Mostre-me onde está. Eli Joséfo e todos os mais renomados historiadores que temos no mundo hoje, que eu saiba, porque tenho de estar seguro. Faço esta afirmação diante de milhares de pessoas. É preciso estar apto a apresentar as bases e provar aquilo que se está falando. Isso mesmo. Nunca houve uma organização e São Pedro nunca fundou a Igreja Católica. Quero ver história ou um pouquinho de escritura. São Pedro era um homem casado. Vocês dizem que ele foi papa. Ele não pode ter sido papa. Pedro era um homem casado. A Bíblia diz... A mãe de sua esposa se achava enferma, deu uma febre e Jesus a curou. E tanto quanto eu saiba, São Pedro nunca esteve em Roma. E não há nada na história que alguma vez mostre que ele esteve em Roma. E esse é um erro. Mas eles organizaram e estabeleceram juntos uma igreja chamada a Igreja Universal. Ali eles elaboraram uma oração universal. Eles tinham perfeita harmonia, todos tinham de estar juntos, todos dizerem a mesma coisa, rezava-se a mesma oração, e formaram uma coletânea de escrituras, tirando-as da Bíblia, muitas delas, e criando outras. Não há purgatório mencionado nenhuma vez em todos os livros sagrados da Bíblia. Nada de Ave Marias, nada assim. É sempre contra isto. Em todos os lugares na Escritura. Nunca houve isto, em tempo algum. E se você encontrar algum lugar, você terá o privilégio de vir amanhã à noite e corrigir-me. Não está ali em parte alguma. Traga seu sacerdote ou pastor. Não há nenhum lugar na Escritura onde isto alguma vez tenha sido mencionado. O único livrinho dos Macabeus que foi acrescentado a ela, o qual não é inspirado, as coisas que foram postas nela ou tiradas dela. Esta Bíblia é a única. Ela foi reconhecida pelos fundadores primitivos ou qualquer dos historiadores da igreja primitiva ou em qualquer época dos judeus ortodoxos e nunca reconheceram nada, senão esta Bíblia que temos hoje. Agora, então, nisso, ouça com atenção agora. Agora você pensa que os católicos estão levando uma surra? Só um momento, veja. Agora, então, organizaram a Igreja Católica e iniciaram uma perseguição que eles viriam. Tinha-se de fazer que todos, em todos os lugares, a Igreja e o Estado unidos, e trouxeram isto da Roma pagã para a Roma papal. Em outras palavras, a partir de uma superstição pagã, adotaram o cristianismo em sua própria forma. Estão vendo? Eles não conseguiam entender como aquele homem podia ficar de pé e orar a nada.
Eles eram pagãos, de modo que simplesmente desceram Vênus e subiram Maria. Eles desceram Júpiter, subiram Pedro, algum tipo de estátua para adorar. Agora, e eles adoravam diante daquilo. Elaboraram uma oração universal, rezavam-na em latim, de modo que ela nunca se extinguiria e assim por diante. Eles sempre diriam a mesma coisa. E não se pode discutir ou debater com um sacerdote católico ou não católico com base na Bíblia. Este jovem sacerdote aqui sentou-se em minha casa bem recentemente